chegando agora, eu quero pedir que você esteja abrindo a sua Bíblia, o Salmo 84. Salmo de número 84. Eu quero cumprimentar a todos mais uma vez, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Como é bom estar novamente na casa do Senhor. Eu não sei vocês, mas eu acredito que também desejava iniciar por esse momento. Amados, eu hoje lendo a palavra, meditando, o Senhor foi falando ao meu coração e trouxe uma alegria, um regozijo, por nós termos um local onde congregar, onde nos reunir e por Ele estar restabelecendo esse tempo, de nós voltarmos, aqueles que não sabem, aqueles que nos ouvem, através das redes sociais, nós estivemos ausentes do culto presencial por alguns dias, algumas semanas, por conta de um estado de emergência declarado pelas autoridades desse país. Mas louvamos ao Senhor pela tecnologia e ainda assim nós podemos estar ouvindo da palavra e tendo um pouco de comunhão, mesmo que online. O Salmo 84, na minha tradução aqui, diz: saudades do tempo. Quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolham os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus atos vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem que em ti confia. Amém? Amém. Nós estamos reunidos nessa noite e quando eu leio esse salmo, é um salmo que expressa um desejo tão intenso de saudade que alguém sentia da casa do Senhor, do lugar da comunhão, do lugar da adoração. E ele fala de uma saudade não apenas superficial, mas ele diz assim, no versículo, há um versículo aqui que ele diz assim: o meu corpo, ele se entristece, ele se constrange, há uma necessidade tão grande nele de estar na presença do Senhor, de estar na casa do Senhor. Ele diz assim: a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, versículo 2. Aí ele reconhece que o pardal encontra casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe seus filhotes, e eu os teus altares. Ele reconhece que no altar do Senhor, na presença do Senhor, ele encontra refúgio, ele encontra consolo, ele encontra cuidado, ele encontra tudo aquilo que ele necessita para a sua alma. E ele diz que é feliz e é bem-aventurado aqueles que habitam na casa do Senhor. Versículos para frente ele diz assim: eu encontrei os teus altares. Quando nós olhamos para o templo, no Velho Testamento, havia o altar de bronze, que simbolizava o sacrifício, era onde era feito o sacrifício, que simboliza o sacrifício de Jesus, a redenção, a salvação. E, amados, a igreja é um lugar onde nós encontramos redenção, é um lugar onde nós encontramos perdão dos nossos pecados, onde nós encontramos esse alívio que o Senhor traz para cada um de nós. E o outro templo, o outro altar era o altar de ouro, que era onde colocava-se o incenso, que é a oração dos santos, que significa a intimidade que cada um de nós pode ter com o Senhor. Eu tenho certeza que cada um dos meus irmãos que estão aqui ansiavam por estar na casa do Senhor, amam a casa do Senhor. E eu quero dizer, aqueles que não têm lugar de culto, que não têm congregado, que não têm participado de nenhum lugar de celebração, de adoração ao Senhor, procure. Há uma necessidade em nós de estar no lugar onde o nome do Senhor é adorado, onde o nome do Senhor é cultuado. A palavra nos diz em Hebreus que nós não devemos deixar de congregar, porque
porque, amados, há uma atmosfera diferente. Há algo que o Senhor faz aqui que é sobrenatural. Só aqueles que experimentam podem dizer. Há perdão na casa do Senhor. E eu fui muito ministrada essa semana por um louvor que disse que na casa do Senhor há perdão, na casa do Senhor há cura, na casa do Senhor há salvação, na casa do Senhor há tantas coisas que o Senhor opera em cada um de nós, na intimidade com o Senhor. Nós podemos ter a nossa intimidade na nossa casa, sim. Muitos hoje dizem, eu tenho a internet, eu tenho as redes sociais, eu tenho meios de ouvir a palavra sem precisar estar na igreja, sem precisar estar no culto. Amados, não há nada que se compara. A palavra do Senhor nos diz que melhor é estar na casa do Senhor do que em qualquer outro lugar. Então, muitas vezes a gente vem para a casa do Senhor, não sei como você veio hoje, com o teu coração ansioso, com o teu coração aflito. E, amados, o Senhor aqui derramando tantas coisas maravilhosas no nosso coração, que nos renova, que nos sara, que nos cura, que nos liberta. Então, na casa do Senhor há perdão, na casa do Senhor há renovo, na casa do Senhor há libertação, na casa do Senhor há tantas coisas maravilhosas que só o Senhor pode operar. E hoje nós vamos estar trazendo à memória o sacrifício de Jesus através da ceia. Então, nós encontramos aqui um altar de adoração, um altar de redenção, um altar de libertação. Só o nosso Deus, através de Jesus, pode operar isso em nós. E há um outro salmo que, quando o povo foi retirado da sua terra, eles falavam, nós chorávamos, lembrando-nos de Sião. Lembrando-nos, ali eles não tinham lugar de culto, não tinha talvez a internet como nós temos hoje para estar ali nos comunicando. Mas nós temos o Espírito Santo que age em nós. Mesmo quando nós estamos lá na nossa casa, nós temos o Espírito Santo que vai estar nos fazendo estar na presença do Senhor. Mas aqui, lugar da comunhão, a palavra nos diz no Salmo, que é onde o Senhor ordena a bênção. Então, que o Senhor nos faça valorizar, reconhecer o quanto é importante estar na casa dele, exaltá-lo por esse tempo que nós vamos ter novamente de poder nos reunir para cultuar. E que você, então, interceda para aqueles que não estão participando, para aqueles que têm desanimado o caminho e ficado para trás. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para alcançá-los, para trazer de volta. Aqueles que não sentem o desejo de estar na casa do Senhor, que o Senhor, então, dê a eles essa oportunidade de poder estar aqui conosco ou em qualquer outro lugar onde a palavra seja pregada com verdade. Amém? Nós vamos orar mais uma vez. Celebramos o teu nome, Pai, nesta noite, com muita alegria, Senhor, com muita alegria. Assim como o salmista diz, Pai, não há lugar melhor para estar do que na casa do Senhor, na presença do Senhor. Aqui nós não temos apenas a comunhão dos irmãos, mas aqui nós temos a comunhão com o Teu Santo Espírito, ó Deus. Nós temos aqui um Deus poderoso que opera maravilhas, que caminha no meio da Tua igreja, Senhor. Quero interceder, Pai, neste momento por todos aqueles que porventura têm se afastado da Tua casa, aqueles que não têm, Senhor Deus, encontrado um lugar de culto, ou que têm buscado, Senhor Deus, mas têm buscado apenas pelo homem, ou então apenas para satisfazer algo, uma necessidade momentânea. A palavra do Senhor, Pai, nos diz que nós devemos buscar e ansiar e ter sede do Deus vivo. E é por esse motivo que nós estamos aqui, ó Pai, não apenas por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas por aquilo que Tu és, ó Deus, santo, perfeito, soberano, digno de todo louvor, de toda adoração. Queremos já Te render graça, Pai, porque um dia o Senhor nos salvou, um dia o Senhor nos alcançou, Pai querido, mesmo sem merecermos, e nos deu, Senhor Deus, o livre acesso à Tua presença. Como igreja, Pai, que ama o Senhor, que reconhece quem Tu és, Pai, nós nos reunimos nessa noite e Te pedimos, Senhor, fala ao coração de cada um, de maneira, Senhor Deus, pessoal, de maneira individual, e que tudo isso, Senhor Deus, que nós ouvimos aqui, possa operar poderosamente nos nossos corações. Sabemos que a Tua palavra não volta vazia, mas que ela produz, ó Senhor, em nós e através de nós, ó Deus. Por isso, em nome de Jesus, nós consagramos esse culto ao Senhor, entregamos a Ti, Pai, tudo que for feito nesse lugar, diante do Teu altar, e pedimos a direção completa do Teu Santo Espírito. Alcança aqueles que nos ouvem, Pai querido, através das redes sociais. Senhor, que esse veículo, Pai, seja apenas um instrumento, Senhor Deus, para que o Senhor leve a Tua salvação, mas que esses amados que também escutam possam também sentir o desejo de ir à Tua casa, de estar cultuando ao Senhor, Pai, no lugar da adoração, no lugar do culto, Pai, no lugar onde o Senhor deve ser celebrado, ó Deus. Nós oramos com muita gratidão a Ti, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém, querido, graça e paz para todos. Uma alegria poder de fato tornar nos cultos presenciais,
estar junto com os irmãos, desenvolvemos essa comunhão que é tão preciosa, né, para todos nós como cristãos, né? Que Deus possa abençoar o nosso retorno, a vocês também que estão nos assistindo pela internet, que o Senhor também possa ministrar, abençoar o seu coração, que vocês possam estar nos acompanhando, quem mora aqui na região próxima em Nazaré, que vocês também possam entrar em contato conosco, e se houver a possibilidade que vocês possam participar também dos nossos cultos, todos os sábados, a partir das 6 ou 7 horas, aí tem que ligar, porque pode ser que o horário mude, né? Ok, vamos lá, irmão, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos estar passando por um momento da ceia, do versículo 23 até o 26 nós vamos ler. E eu já queria convidar aqui a irmã Leni e também o irmão Daniel para estarem aqui à frente também, para nós podermos participar desse momento de celebração da ceia do Senhor. Amém? Então, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23 até o versículo de número 26, nós vamos ler. Amém? Então, Daniel e a Leni, por favor. Amém. Vamos ler aqui, irmãos, esse texto que fala assim, né? A partir do versículo 23 fala: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. E o 26 fala: porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha, né? Então, todas as vezes que nós participamos da celebração da ceia, para nós deve ser um motivo assim, de grande alegria, né? Trazemos à nossa mente, à nossa memória, tudo aquilo que Cristo fez por nós. E nós sempre falamos que todas as vezes que nós vamos participar, sempre tem que ter na nossa mente 3 coisas importantes. Primeiro, a questão do sacrifício dele, né? Os benefícios que esse sacrifício trouxe para nós lá na cruz. Segundo, entender a da esperança que todo cristão tem acerca de que o Senhor, da mesma forma como subiu, foi assunto aos céus, da mesma maneira também Ele vai voltar, segundo as Escrituras. E terceiro, ter essa bênção, esse privilégio de nós podermos fazer parte dessa mesa, cuja não só os irmãos, mas o próprio Senhor também se faz presente. Então essas 3 coisas sempre estão inseridas dentro da celebração da ceia do Senhor. E mais do que isso, nós sabemos que aí nesse versículo de número 24, né, ele fala bem claro, né, que ele vai usar essa simbologia do pão como o seu corpo, e ele fala que, tendo dado graça, o partiu disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Então nós sabemos que quando Jesus fala acerca de que o corpo dele vai ser dado, ele está literalmente falando sobre uma entrega, ele vai se entregar para morrer naquela cruz, e automaticamente ao fazer isso, ele vai estar nos substituindo, como nós sempre já falamos, que o sacrifício que Deus exige tem que ser perfeito. Obviamente nenhum de nós somos perfeitos e por isso Deus não aceitaria o nosso sacrifício, por isso alguém perfeito teria que fazer isso no nosso lugar, e Jesus faz isso. Na verdade, nós não somos merecedores de oferecer nada ao Senhor nesse sentido, né? E obviamente que por causa disso, o que nos restava era literalmente estar preso no estado de condenação e nunca mais poder sair dele. Mas graças a Deus, Jesus veio, ele pagou o preço pelo pecado, porque o salário do pecado é morte, nos substituiu, por isso ele já veio consciente acerca do sacrifício dele, que ele viria ao mundo, teria que vir para cá, teria que se fazer carne, teria que realmente manter obediência a Deus até morte de cruz, e assim ele faz. Assim ele morre naquela cruz por mim, por você, nos substitui, paga o preço necessário, e através desse pagamento, hoje eu e você podemos, obviamente, ter acesso novamente à presença do Senhor. Então, tudo isso é benefícios, bênçãos que nós recebemos, mesmo não sendo merecedores desse benefício, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, muitas vezes nós não mantemos fidelidade ao Senhor, muitas vezes desobedecemos, muitas vezes pecamos, fazemos coisas contrárias à vontade dele, mas mesmo assim o Senhor ainda fez isso por mim e por você. Então, quando nós trazemos à nossa mente, vemos todos esses feitos de Jesus, nós observamos de fato o grande amor de Deus, como Deus nos ama,
Porque por mais que a gente não seja merecedor de coisa nenhuma, ele mesmo assim quis fazer isso, né, por cada um de nós. Ele se entregou. E o mais importante, de forma voluntária, ele não foi forçado, né? Ele não fez isso porque teve pena de mim, ou de você, ou de qualquer outra pessoa. Pelo contrário, ele faz isso de coração voluntário, né? Vai, e o próprio texto 53 fala que ele vai fazer isso e ele vai ter prazer, vai se alegrar, né, pelos frutos que isso trarão, que obviamente aí é a conversão daqueles que realmente se voltarão a ele. E nós estamos aqui como resultado de tudo isso, né, como fruto daquilo que o Senhor realmente fez, e isso é motivo de alegria. Ele fala que vai ter prazer em ver o fruto do seu trabalho. Então Deus, ele tem prazer em mim, tem prazer em você. Ele realmente fez isso porque nos ama e tem realmente assim um propósito, bênçãos maiores para mim e para você. Então todas essas coisas, quando nós celebramos a ceia, isso tudo está inserido dentro de ceia, e é por isso que nós precisamos sempre trazer à nossa mente a nossa gratidão pelo Senhor, por tudo aquilo que Ele fez, pelas bênçãos que Deus tem derramado, pelos benefícios que nós recebemos, mesmo nós não sendo merecedores de coisa nenhuma. Eu gosto muito daquele texto de Romanos 5:8 que fala que Deus prova o seu amor para conosco, mesmo nós ainda sendo pecadores, né? Ele nos ama, mesmo assim, mesmo porque o pecado, obviamente, é o pecado que nos separou da presença do Senhor, e mesmo assim, nós sendo pecadores, falhos, Deus nos ama, né? E isso é motivo assim de muita bênção, muita alegria, nesse ponto de saber que realmente o Senhor é comigo, o Senhor é com você, o Senhor se importa com cada um de nós, e que nós possamos, todas as vezes que formos celebrar a ceia, lembrarmos de tudo isso que o Senhor fez por nós, trazer à nossa mente todos os benefícios através do seu sacrifício e dessa bênção que nós temos hoje, de poder ter acesso ao nosso Deus de forma direta, né? Nós não precisamos de intermediário, mas eu e você podemos achegar a Ele como filhos, e Ele como Pai querido e amado, Ele nos ouve, né? Jesus sabe quem nós somos, Ele sabe muito bem o que é o sofrimento humano, e Ele realmente tem um desejo realmente de ministrar e abençoar cada um de nós. Então é que nós possamos participar da ceia sempre com esse coração, sempre trazendo à nossa mente tudo isso que o Senhor fez por nós, e que a gente faça sempre isso com muita alegria no nosso coração. Então eu convido a vocês que vão estar participando da celebração da ceia, que você realmente se coloque de pé. Eu vou pedir então para a Leni orar, né, pelo pão, né, que simboliza o corpo de Cristo. O Daniel vai estar orando pelo suco da uva, que simboliza o sangue do nosso Senhor. E nós vamos estar nesse momento então orando por esses dois elementos, né? Primeiro orando pelo pão, depois orando pelo suco da uva, e logo em seguida nós vamos estar distribuindo aos irmãos que vão participar, e depois, né, nós vamos estar tomando juntos a ceia do Senhor. Amém? Então vamos orar. Consagramos a Ti, Senhor, esse pão que representa, Senhor, o Seu corpo. Amém, Jesus. Foi entregue por cada um de nós, ó Deus. É verdade. Possa trazer fortalecimento, Deus querido, a graça Sim, do Jesus. Senhor nos sustentando, nos fortalecendo, nos renovando nessa noite, ó Deus. É verdade. E aquilo que o Senhor sempre nos diz, ó Pai, que devemos trazer à memória, tudo que o Senhor já fez na cruz. É verdade, que isso possa Jesus. nos animar, ó Pai, nos tornar perseverantes, ó Deus. É muito verdade, gratos, ó Pai. Pai, por tudo aquilo que o Senhor já fez e ainda Glória fará seja por dada cada um de a nós, Deus. ó Deus. Louvamos ao Teu nome em Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Graças te damos, Pai, por esse suco da uva que representa o seu sangue vertido naquela cruz. É verdade. Perdoe pelos nossos pecados. Sim, pelo Jesus. tão grande sacrifício que Cristo fez por nós, É por verdade. amor a nós. Que possamos estar sempre lembrando e refletindo sobre o seu sacrifício, Amém. como o Senhor sofreu naquela cruz e pagou a dívida do pecado que era contra nós. É verdade. Graças te damos, Pai, o Senhor mandou o seu Filho Jesus para nos salvar. É verdade. Que o Senhor possa estar nos dando discernimento. Obrigado por estar nessa família, nessa união com nossos irmãos, celebrando a ceia ao Senhor, É verdade, Jesus Cristo.
que é um momento tão precioso em nossas vidas, que Amém, possamos Jesus. sempre estar almejando, procurando estar junto com os Sim, irmãos Jesus nesse querido. momento, e que possamos estar ansiando a sua volta, esperando que o Senhor volte, que o Senhor restaure todas as coisas. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Então, tanto o Daniel como a Aline vai passar com esses dois elementos, que você possa pegar. E logo em seguida nós vamos participar juntos da celebração da ceia do Senhor. Deixa de receber? Não. Suco da uva? Não. Ok, então vamos comer e beber. Nós já oramos pelo pão que simboliza o corpo do Senhor, suco da uva que simboliza o sangue do nosso Senhor. Então vamos, comamos e bebamos. Amém? Senhor, a sua palavra declara que todas as vezes que nós comemos desse pão e nós bebemos esse cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que o Senhor venha. Nós queremos, ó Pai, levantar essa oração de gratidão a Ti, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor realmente fez a favor de cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque se não fosse pelo Teu sacrifício, todos nós, ó Pai, estaríamos perdidos, condenados, porque nós sabemos, ó Pai, que o único caminho que nos leva, Pai, realmente ao Senhor somente poderia ser por meio de Ti, e se esse sacrifício não fosse feito, nós estaríamos literalmente sem a possibilidade de mudar o nosso estado espiritual, e estaríamos, ó Pai, literalmente perdidos nesse sentido. Por isso te louvamos, te agradecemos, porque através do Teu sacrifício nós podemos hoje novamente, Pai, sermos reconciliados com o Senhor, ter paz com o Senhor e, acima de tudo, Pai, poder ter essa bênção, esse privilégio de poder viver uma vida contigo. Por isso eu te louvo, te agradeço por tudo. Peço ao Senhor também por cada um dos nossos irmãos que aqui estão, que não puderam estar participando, que o Senhor possa realmente em breve, Pai, ministrar, abençoar, Pai, para que eles possam estar junto conosco também nessa celebração, por aqueles irmãos que não puderam estar aqui também. Que o Senhor abençoe, que o Senhor ministre, Pai, que o Senhor realmente possa mover de uma forma sobrenatural sobre a vida de todos e que o Senhor continue usando, Pai, o Teu povo, a Tua igreja, para nós desenvolvermos essa unidade, essa comunhão que é tão importante no nosso meio e que reflete de fato o amor, Pai, que vem do Senhor, porque através dele o Senhor deseja, obviamente, que nós possamos ser um em Cristo, temos essa unidade um com os outros, nos preocuparmos sempre, Pai, com relação a cada irmão, a cada irmã, Senhor, desse núcleo, das igrejas, que o Senhor possa ministrar, abençoar, operar, e que nós possamos sempre celebrar com toda alegria diante do Senhor esses momentos de ceia. Por isso nós queremos Te louvar, queremos Te agradecer e pedimos as Tuas bênçãos para a honra e glória do Teu santo nome que eu clamo e peço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, pode se assentar. Então as crianças vão estar saindo, né, junto com a tia Marília, e nós vamos estar aqui estudando a palavra do Senhor. Eu convido a você então a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 6, capítulo 7. Nós vamos ler então do versículo 1 até o versículo de número 13. É o texto que nós vamos estar estudando então nesta manhã. João, capítulo 7, do 1 até o versículo de número 13, nós vamos ler, ok? Então hoje nós vamos trabalhar esse tema principal que fala acerca de Jesus, a água da vida, né? Nós obviamente já estudamos aí, né, no capítulo de número 6, nós vemos que o ministério de Jesus, ele estava aí operando na região da Galileia, e aí no capítulo 7 também começa com Jesus ainda, né, na Galileia, e durante uma festa em Jerusalém, que no caso aí é a festa do tabernáculo, e eu vou estar depois explicando o contexto, por que realizava essa festa, o que trazia à mente, à memória do povo judeu, quando eles realizavam essa festa acerca do tabernáculo, né? A gente vai ver também que Jesus, ele vai curar um homem paralítico num dia de sábado, né? E a gente vê isso no capítulo 6, e isso começa então a levantar, né, um movimento de hostilidade, violência contra a própria pessoa do próprio Cristo, né, como fala aí no capítulo 5, versículo 16. Então essa hostilidade ela vai crescendo à medida, né, que o tempo vai passando, até, como já falamos, culminar na morte dele lá no final,
né, através da crucificação. E a gente vê então que isso obviamente estava sendo realizado num período de festa, e agora outra festa vai se aproximando, e aí a gente vai ver que essa festa dos tabernáculos, né, que fala aí no capítulo 7, versículo 2, e esse é o contexto, né, que nós vamos estar estudando e meditando nesta tarde, né? Veja que Jesus também, né, como cumpridor, né, da lei, né, do Senhor, ele devia frequentar essas festas religiosas do seu povo. E obviamente que havia alguns requerimentos, né, para essa festa estar acontecendo, e a gente vê isso justamente em texto como Levítico capítulo 23, vai falar dessa festa. Deuteronômios capítulo 16 também vai estar falando. E no próprio livro de Levítico, no versículo de número 34, do capítulo 23, a gente vai ver que essa festa ela tinha uma duração de uma semana, né? E a gente vai observar que na festa dos tabernáculos havia 3 aspectos básicos nessa festa que é muito importante nós entendermos. Primeiro, a questão das atividades de Deus no passado, no presente e no futuro. Então, todas as vezes que era realizada essa festa dos tabernáculos, eles sempre tinham que trazer à memória deles o que Deus fez no passado, o que Deus estava fazendo no presente e o que Deus faria lá no futuro, né? E aí a gente vê que no passado, a gente vai observar que a festa dos tabernáculos fazia o povo dele que relembrar a intervenção sobrenatural de Deus na libertação do seu povo da escravidão do Egito. Então, quando nós estudamos, né, obviamente lá o livro de Êxodo, principalmente, Números, você vai observar todo esse processo. Nós já conhecemos, né, o povo de Deus estava escravizado no Egito, já por mais de 400 anos, e obviamente eles oravam o Senhor para a sua libertação. Deus então levanta uma pessoa para promover essa ação, que no caso é Moisés, e aí você já vai conhecendo toda a história, todo o contexto. Moisés é levantado, ele vai perante a Faraó junto com seu irmão Arão, interceder pelo povo, pedindo para que realmente Faraó libertasse o povo. Faraó não quis libertar, ele começa a endurecer o coração. Deus então começa a mandar uma praga, 2, 3, até chegar a 10ª praga, né, e realmente que era a morte dos primogênitos, e somente a partir dessa praga que realmente Faraó permite o povo sair de forma literal. Antes ele até permitia, mas ele voltava atrás e não deixava que isso se concretizasse literalmente. Mas à medida que as pragas vão vindo e vão se intensificando, até chegar a última praga, que é a morte dos primogênitos, então o Faraó libera, né? Mas a gente sabe que nessa libertação, né, Faraó deixa aí o povo hebreu, né, com seus pertences, com as suas famílias, com tudo que ele tinha, mas há uma perseguição. A gente sabe que Faraó não fica contente, vai perseguir o povo, e aí o povo vai se encontrar justamente aonde? Dentro de um deserto, né? E obviamente que nesse deserto há muita murmuração do povo de Deus, o povo está com fome, aí Deus envia maná do céu, que é pão do céu, o povo não está satisfeito só com pão, né? Aí quer outra coisa, Deus manda carne, cordonize também, o povo está com sede, Deus faz sair água de rocha, e vai indo, naquele calor de deserto, Deus promove uma nuvem, né, que realmente orientava o povo para onde ele deveria ir, para onde o povo ia, a nuvem ia junto, né, dando essa direção, e à noite no escuro, uma bola de fogo acompanhava também o povo. Chega lá no Mar Vermelho, né, não tem para onde ir, e aí para frente é o mar, para trás o exército de Faraó vindo para destruir o povo. O que Deus faz? Abre o Mar Vermelho, o povo passa a seco, todo o exército de Faraó é destruído ali dentro daquele mar, e a gente vê a provisão de Deus. Então, todas essas coisas que aconteceram acerca da intervenção de Deus sobrenatural, né, do povo hebreu na escravidão do Egito, era justamente nessa festa dos tabernáculos que eles traziam à mente dele. Por isso que ele tem essa festa, ele tem esse aspecto da atividade de Deus, referente ao que Deus fez no passado, referente ao que Deus faz no presente e o que fará no futuro. Então eles traziam à mente isso. Com relação ao presente, nós vamos ver que os judeus, nos dias de Jesus, eles celebravam de fato essa festa no final das colheitas. E era interessante que no final das colheitas eles faziam isso para agradecer a Deus. Pelo quê? Pela sua provisão. Eles habitavam em cabanas, isso era uma ação que eles faziam na festa de tabernáculos,
vinham pessoas de todos os lugares, né, para a cidade de Jerusalém. E o que eles faziam? Habitavam em tendas, em cabanas. Para quê? Para relembrar, né, como Deus, né, os havia protegido na peregrinação pelo deserto. Porque eles também começaram, quando eles foram peregrinar pelo deserto, eles também viviam em cabanas, né? Então era para trazer à mente deles. Então as tendas improvisadas, com vistas a se identificar que como peregrinos, por isso que eles viviam dentro dessas cabanas aí, né? Justamente para trazer à mente dele aquilo que eles vivenciaram lá no deserto. E também demonstraram que a sua alegria, eles estavam com Deus e no conforto, não no conforto dos bens espirituais, ou seja, eles traziam à mente deles que o mais importante não eram as coisas materiais, mas era justamente essa proteção, esse guardar do próprio Deus com relação a eles, essa ação de intervenção a seu favor, essa ação de Deus sempre estar se preocupando com o seu povo e agir a favor do seu povo. Então eles traziam à mente deles, eles tentavam de alguma forma ou outra tentar se contextualizar no momento deles no presente com aquilo que aconteceu lá no passado. Por isso que eles faziam questão de estar em cabanas, por isso que eles faziam questão de abrir mão do luxo, né? Por exemplo, de estar num hotel da época, alguma coisa parecida, para viver aquilo que eles vivenciaram, os antepassados vivenciaram, né, no passado. Então, no presente, eles realizavam isso, eles viam a ação do Senhor nesse sentido e trabalhavam dessa forma, mostrando que o mais importante, de fato, não são os bens materiais, mas é, de fato, essa alegria pela presença de Deus, de estar com Deus que se preocupava com eles, que se importava com eles e que agia a favor deles. E no futuro, essa festa então apontava para aquele glorioso dia, né, em que Deus amará sua morada definitiva com os remidos, quando então veremos nosso Senhor face a face. Então eles também faziam isso justamente com a perspectiva voltada lá para o futuro, que um dia, assim como no deserto, eles tinham uma morada ali, né, junto com o seu Deus e viviam em cabanas, da mesma forma no futuro, Deus vai preparar um local onde todos nós vamos estar presentes, morando no lugar diante da face de Deus. E aí ele usa então o texto de Apocalipse capítulo 21, versículo 1 e 4. Vamos ler, irmãos, quem puder ler aí, porque como eu estou segurando aqui Bíblia e caderno ao mesmo tempo, que não tem o púlpito abençoado, né? Não tem que ficar segurando assim, para poder ficar na altura, né? Mas vamos ler então Apocalipse 21, a pessoa com a voz potente, forte aí, para ficar gravado, o pessoal ouvir. Apocalipse 21, versículo 1 a 4, veja o que Deus está preparando para nós lá no futuro. E é exatamente isso aí, né, que a festa dos tabernáculos também quer ministrar acerca do futuro. Que assim como eles vivenciaram também em cabanas, na presença do Senhor, Deus também está preparando uma morada para nós no futuro, onde nós vamos estar com Ele também, presencialmente, face a face com Ele, né? Vamos lá, 21, de 1 a 4. O que está falando? Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amém. Então essa é a promessa futura para nós. E eles tinham na mente exatamente isso. Eles sabiam que essa festa tabernáculo anunciava coisa lá para o futuro. E eles sabiam que da mesma forma como no passado eles viveram em tendas perante a presença do Senhor, da mesma forma também Deus prometia lá no futuro também uma moradia onde eles estariam presentes, o Deus se faria presente, eles estariam face a face na presença do Senhor. Então essa é uma promessa. Então esses são aspectos da atividade de Deus quando fazia a festa do tabernáculo,
que trabalhava tanto essa questão do que Deus fazia no passado, no presente e também no futuro, né? Outra coisa que existia também era uma relação. A cada um dos aspectos dessa festa, há um fato bíblico inserido e importante nesses aspectos. Então veja só, o primeiro aspecto dessa festa aí, relacionado a um fato bíblico importante, né? Primeiro, então, se refere à dedicação do templo de Salomão, né? Que a gente vai ver. Vamos ler esse texto aqui, irmãos, em 2 de Crônicas, capítulo 7, do versículo 1 até o 10. Nós vamos ver essa dedicação do templo de Salomão, que é ocorrida aí durante essa festa. E por causa disso você vai ver o povo, então, ele associava essa festa ao retorno da glória de Deus ao templo. E essa expectativa, obviamente, se cumpre em quem? Em Cristo. Pois aquele que é a própria glória de Deus encarna estava o quê? No templo. Então, da mesma forma como existe essa dedicação do templo de Salomão, e lá a gente vê, né, no passado, a glória de Deus enchendo aquele lugar, né, da presença dele, da mesma forma, nós sabemos que em Cristo isso também ocorreu. Porque Jesus também se fez carne, ele habitou entre nós, e obviamente que dentro desse contexto, onde ele está? No templo. Ele está literalmente no templo. A glória do Deus encarnado está ali, junto com o seu povo, né? Então isso é uma coisa assim, tremenda, importante para nosso entendimento acerca dessa festa do tabernáculo. Então vamos lá, 2 Crônicas 7, de 1 a 10. Vamos ler primeiramente de 1 ao 3, só para a gente poder ver essa glória de Deus enchendo esse lugar, né? Dando aquela ideia que a glória do Senhor está enchendo o templo, né? Da mesma forma como a presença do Senhor também no templo é uma simbologia, né? Voltada àquilo que acontecia no templo de Salomão, da presença da glória do Senhor, e a presença encarnada, gloriosa de Deus estava ali no templo nesse momento, nos dias de Jesus, né? Vamos lá, 2 de Crônicas 7, 1 a 3 primeiro, o que está falando? Quem puder ler aí para... Assim que Salomão acabou de orar, desceu do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Amém. Então veja, isso aconteceu na época de Salomão. E na verdade, na época de Cristo, isso de novo aconteceu. Só que com uma diferença. O povo ali não está dando glória a Jesus, né? Mas de alguma forma ou outra, Jesus é essa simbologia da presença da glória de Deus. Ele estava de novo no templo. Ele estava enchendo o lugar da presença, da glória dele. Por isso que de fato, onde Jesus estava, realmente, né, algo acontecia. Ensinamentos eram ministrados, corações eram tocados, enfermos eram curados, né? E não interessava qual era o enfermo, não interessava qual era o problema. O Senhor fez isso, né? O Senhor faz, Ele continua fazendo, porque Ele tem poder, né, para fazer isso, né? Então, toda essa expectativa, de fato, ela se cumpre, literalmente, na pessoa de Cristo. Eu não vou prosseguir o tema, depois você lê do 4 até o 10, vai falar exatamente que isso também está ocorrendo dentro do contexto do tabernáculo, da festa dos tabernáculos, que está ocorrendo justamente essa ação e da dedicação do templo de Salomão. É nesse momento. E é interessante, porque tudo isso faz a gente remeter justamente aquilo que aconteceu na época de Cristo. Para que, é óbvio que a gente fala que toda vez que a gente estuda a Bíblia, as coisas que acontecem, elas não são por acaso. Principalmente quando você vai estudar o Velho Testamento. Velho Testamento é sombra daquilo que aconteceria no futuro. Então, essa glória do Senhor enchendo o templo, ela não é por acaso. Isso aí queria realmente trazer essa ideia, levar o povo a entender que um dia isso de fato ocorreria literalmente, né? Que a presença dele seria que real, né? Ele estaria ali presente no templo. E aí você veja, né? Jesus estava de fato ali. O próprio Deus encarnado estava naquele lugar, né? Mas o povo dele não recebeu como deveria receber, assim, nesse momento
dedicação do Templo de Salomão, né? Mas isso ocorre. É um fato que realmente bíblico, importante e que realmente tem relação direta com esse aspecto do tabernáculo, né? Então veja, outra tradição também ligada a essa festa do tabernáculo era a cerimônia de libação da água. Lá em Isaías 12, 3, vamos ler Isaías 12, capítulo 12, versículo 3. Veja aí essa questão da cerimônia de libação da água, que era uma profecia messiânica, mostrando com alegria a água das fontes da salvação. Havia então ali, portanto, em cada dia desta festa, que era uma semana, a expectativa de que Deus lhe daria o quê? Água viva. Essa ideia aí no contexto de Isaías 12, 3, que Deus daria essa água viva. E a pergunta é, quando que isso se cumpre? A gente vê que essa expectativa de que Deus lhe daria água viva foi justamente no auge dessa festa aqui do tabernáculo, que Jesus está aí presente, né, que a gente vai estudar no capítulo 7, né, e você vai ver literalmente Jesus clamando, né, em João 7, do versículo 37 a 38, né, se alguém tem sede, venha a mim e beba, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. Né? Então veja que mais uma vez Jesus é o cumprimento dessa festa aqui. Então veja, vamos ler Isaías 12, 3, que vai falar aí sobre essa cerimônia da libação da água, né? Com alegria vocês tiraram água das fontes da salvação. Da salvação, exatamente. E nós sabemos que essa fonte de salvação está em quem? Na própria pessoa de Cristo. É Ele que é realmente a fonte. É só nele nós podemos encontrar de fato salvação, né? Obter salvação. Eu não sei se o irmão sabe qual é o significado de libação, sabe o que é libação? Alguém tem algum conhecimento acerca do que é libação? Né? Às vezes a gente lê tantas palavras bíblicas, a gente não sabe nem o que significa, né? Mas libação, para a gente poder entender, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Em termos literais, né, na verdade isso aqui eram bebidas, no caso, que eram derramadas, aspergidas sobre o local do sacrifício. Né? Então, geralmente essa bebida era lançada. Então poderia ser vinho, poderia ser outro tipo de bebida. Se for para o contexto, né, dos pagãos, eles podiam oferecer qualquer outra coisa que tivesse somente líquido e que era aspergido, jogado sobre o local do sacrifício. Né? Então esse é o significado da palavra literal. Mas aqui, para facilitar o nosso entendimento, em 2 Timóteo 4, versículo 6, o que está falando aí? A gente vai ver na própria pessoa do apóstolo Paulo, né? O que fala aí? Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. No caso é esse como é que é? Tempo de bebida? Tem? Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Então é justamente isso. Essa é aí a oferta de libação. Na verdade, o que o apóstolo Paulo quer dizer dentro desse contexto? Ele está falando que sua morte, né, seria como um sacrifício, uma oferta derramada a Deus. Esse é o sentido, né? E é exatamente isso que Cristo faz por quem? Por mim e por você. Ele faz isso. Ele se coloca no nosso lugar. Ele se coloca como sacrifício para mim e para você. O sangue dele está sendo vertido naquela cruz, né, para literalmente assim proporcionar essa oferta de bênção para nós, que é a própria vida eterna, a salvação. O Senhor faz isso. E a Bíblia deixa claro que Jesus, ele cumpre isso, literalmente. Ele de fato é essa água viva. Ele é aquele que realmente fala, se alguém tem sede, venha a mim e beba, né? E como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. Então, ele é esse cumprimento desse aspecto importante bíblico dessa festa do tabernáculo. Então, eles traziam também a morte, a mente, a memória deles, essa tradição. E por último, essa festa também está associada a outra tradição chamada de cerimônia da iluminação do templo, né? E representada pelo quê? Pelo candelabro. Não sei se vocês viram imagem de candelabros, né? Mas era aquele instrumento, né, onde se colocava ali
aqueles luzeiros para poder iluminar, né? Então esse era o candelabro, ou uma vela, alguma coisa que emitia luz, né? Então era representada por esse candelabro. E você vai ver, né, que Jesus também ele cumpriu esse aspecto importante, porque ao afirmar no capítulo 8 de João, versículo 12, o que ele fala? Eu sou a luz do mundo. É como se ele fosse candelabro, aquilo que ilumina, que traz luz, né? E ele não só apenas afirmou, né, de fato essa verdade, mas a demonstrou. De que forma? Lá no capítulo 9 de João, versículo 1 até o 7, Jesus ele cura um homem cego de nascença. Ele não enxergava, ele não via nada. Então, no aspecto físico, Jesus trouxe o quê? Fez ele voltar a enxergar, a ter luz, poder observar as coisas nesse sentido. Então, ele é aquele que ilumina. E no aspecto espiritual é a mesma coisa. Aqueles que jaziam em trevas viam o que? Grande luz, né? Então, tanto no aspecto físico, Jesus realmente dava luz, dava vida à vista dessas pessoas que tinham algum problema, e da forma espiritual a mesma coisa. Aqueles que andavam em trevas não conseguiam enxergar essa luz, porque ele é esse candelabro. Ele realmente é aquele que ilumina. E a festa dos tabernáculos também tinha esse aspecto, né, de sempre trazer essa tradição, essa cerimônia acerca da iluminação do templo, que era representada então pelo candelabro. Então veja que todas essas coisas que estão aqui, e nós percebemos também que nessa questão do candelabro, dele ser esse instrumento que traz luz, que ilumina, a gente vai ver que esse milagre aqui que Jesus operou, os judeus acreditavam que só Deus poderia realizar, porque até então nunca se havia ouvido falar de que alguém cego de nascença começou a ver. Nunca. Esse aqui é o primeiro caso que ocorre, e eles sabiam que realmente isso aqui só Deus poderia operar esse milagre. E assim Jesus fez esse milagre para mostrar que Ele é essa luz, Ele é esse candelabro que ilumina, que traz luz, né, e vida nesse sentido para a vida das pessoas. Então todo esse contexto então do capítulo 7, ele está ligado à festa dos tabernáculos, né? E a festa em que o povo, durante uma semana, como nós já falamos, que era celebrada essa festa, o povo vinha de todos os cantos, como eu já falei, né, de Jerusalém, de todos os outros lugares, para poder habitar ali de forma improvisada em tendas, né, para agradecer a Deus pelas colheitas, para agradecer a Deus pela colheita, pelo livramento, e ao mesmo tempo renovar sua esperança messiânica. Então isso que acontecia quando se fazia então a festa do tabernáculo, trazer à mente a Deus o livramento que Ele operou, trazer a renovação da esperança messiânica de que o Messias viria, né, futuramente, e agradecer a Deus pela provisão das colheitas, né, que é o Deus provedor. E é exatamente nesse contexto que nós então vamos dividir esse estudo, né, dessa noite, que a gente vai começar aí do capítulo 7, do 1 ao 13, primeiro trabalhando antes da festa, né? O que aconteceu antes da festa, depois durante a festa, que vai do versículo 14 a 36, e depois no último dia da festa, que vai do versículo 37 a 53. Então hoje nós vamos trabalhar somente essa primeira parte que trata aí essa questão antes da festa. Então vamos ler aí capítulo 7 do versículo 1 até o versículo de número 13, e nós vamos estar tirando algumas lições importantes aqui acerca desse texto. Fala assim, 7, versículo 1 em diante. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matar. Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele e os seus irmãos, e lhe disseram, deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que faz. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realiza os seus feitos em oculto. Se faz estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunha a respeito de que as suas obras são más.
Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprindo. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros, não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Né? Então, vamos agora então estar trabalhando de forma direta em cima do texto. Né? E eu queria que você me acompanhasse aí em cima disso. Ok? Vamos ler então novamente versículo 1 e versículo 2. E nós vamos partir agora então para aquilo que nós vamos poder tirar de proveito dentro desse texto e aplicar para as nossas vidas. Então fala que passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Então a primeira coisa que nós podemos aprender dentro desse versículo 1 e 2 é a questão da prudência. Veja, Jesus sabia, né, que obviamente se ele voltasse lá para Jerusalém, lembre-se que ele saiu de lá porque a hostilidade foi tão grande que as pessoas queriam o quê? Matá-lo, né? Por quê? Porque ele fazia cura no sábado, porque ele dizia, né, que o Deus era o pai dele, né, e automaticamente ao falar isso, ele estava declarando que de fato ele era também Deus, era da mesma essência de Deus e igual com Deus. Para piorar ainda, ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí já piorou mais ainda, ele está falando que ele estava lá com o Pai, e que ele desceu. Ele é o pão vivo. E ainda fala que ele é aquele que dá vida eterna, ele é aquele que ressuscita, e ressuscitará as pessoas no último dia. Por causa dessas ações todas, a hostilidade começa a crescer a tal ponto das pessoas desejarem matá-lo. Por isso ele sai de lá, de Jerusalém, e vai para Galileia. Então, o que nós percebemos aqui? Que Jesus, ao saber disso, porque ele fala no versículo 1, que porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus que procuravam matá-lo. O que ele está agindo? Ele está agindo de forma prudente aqui. Né? Não que ele tinha medo da morte. A gente não pode afirmar, Jesus estava com medo de morrer, por isso que não queria ir para lá. Não é. Não é isso. Até porque se ele tivesse medo de morrer, ele nem vinha para o mundo. Porque ele já sabia o que ia acontecer com ele. Ele sabia que ele tinha que cumprir as profecias bíblicas, e uma delas está em Isaías 52, 53, quando fala do servo sofredor, fala no 53 especificamente, né, todo o sofrimento do Messias. Ele saberia que morreria, ele seria levado como ovelha muda ao matador. Então ele não viria. Então a questão é a questão de morte, a questão de prudência. Ele realmente está agindo de forma o quê? Prudente nesse sentido. E ser prudente significa o quê? Ser cauteloso, né? Significa ser sábio. É você realmente assim tomar ações, fazer escolhas que de fato estão de acordo com aquilo, com a vontade de Deus. E Jesus sabia automaticamente que por causa dessa hostilidade toda, ele entendia que o momento da partida dele não seria naquele momento. Por isso ele não vai, por isso que ele sabe que ir naquele momento, obviamente, traria as consequências. Para ele, nesse sentido, então, ele não vai. Então, ele age de forma prudente. E ainda por cima, a gente vai ver que quando ele for, ele vai em oculto. Não vai publicamente, porque ele sabe. Isso mostra para mim e para você também, que assim como Deus, ele é prudente, se você for fazer uma pesquisa acerca de prudência na Bíblia, você vai encontrar um monte de versículos acerca de como nós devemos agir. De forma prudente, de forma cautelosa, de forma sábia. E a gente vive um tempo onde, de fato, nós precisamos agir assim, de forma prudente, de forma cautelosa, de forma sábia. E, infelizmente, nós tivemos assim, notícia, né? Bom, eu contei para os irmãos, né? Que uma igreja lá na região de Ocate, né? Toda a igreja foi contaminada. Justamente assim porque o líder ele não se preocupava com essa ação de fazer comunhão com as pessoas, e fazia. Terminava o culto, todo mundo comia junto, e ele entendia assim que o culto tem que ser assim, tem que ser culto presencial, e as pessoas não podiam ter medo. Como assim ter medo do vírus? A gente não pode ter medo do vírus.
nós servimos a Deus. Então, de alguma forma ou outra, no pensamento estava, se nós servimos a Deus, Deus nos guarda, Deus nos protege e nada vai acontecer com a gente. Mas não foi isso que aconteceu. Toda a igreja pegou, infelizmente uma pessoa morreu da própria igreja, tantos outros ficaram internados e trouxe um caos terrível, em todo sentido. Inclusive, há agora o problema de uma dispersão, né, onde provavelmente muitos vão sair, né, da igreja por causa disso. Agora, por que isso ocorre? Falta de prudência. Falta de prudência. Porque se você tem informações acerca de um problema, está certo que isso é um problema novo, onde a gente não tem tanto conhecimento acerca, mas as informações que tem já são suficientes para você tomar ações. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que a Bíblia orienta a gente a ser prudente. Jesus está sendo prudente. Nós também precisamos ter prudência. Sermos cautelosos e sábios nas ações. É como eu sempre falo, né? Se eu chego numa placa, estou lá na praia, né? Como eu fui lá uma vez, lá em Recife. Toda aula de Recife, o que você não cansa de ver é placa falando, não entra, tem tubarão. Não entra, tem tubarão. Está lá escrito. Aí você vê notícias de pessoas que não se importam com isso, né? Eu falei, eu vou entrar, e entra. Aí o tubarão vai lá e morde, arranca a perna, arranca o braço, morre. Isso é imprudência. Porque se está falando que tem tubarão, para que você vai entrar no lugar onde você sabe que tem tubarão? Não sei que você queira morrer, não é? Aí eu vou em lugares para pescar e está escrito proibido entrar. Para que eu vou entrar? Se está falando que é proibido, se é proibido, que é proibido. Né? Porque o lugar é perigoso, deve ter algum motivo por ali estar sendo proibido. Ou alguma coisa já aconteceu ali, então eles estão se prevenindo, se precavendo de que algo venha acontecer de novo. Então eu preciso estar atento a essas informações. Para que eu vou lá entrar naquele lugar que está falando que é proibido? Aí tem a placa lá, cuidado, alta tensão. Aí você vai entrar lá sabendo que pode correr o risco de tomar um choque. Não tem que entrar. E a gente vê exemplos assim, né, quando a gente vai ver Provérbios, versículo 5, capítulo 5, versículo 8, o próprio Davi orienta Salomão para tomar cuidado dele não ficar andando por rua de meretriz, de prostituta, muito menos se aproximar dessas pessoas. Né? Por quê? Porque elas podem perverter o coração do homem. Né? Lembre-se que vocês somos carnais, né? E a gente pode realmente acabar cedendo nessa área carnal, dependendo da tentação. Então, para que correr o risco? Isso não é ser prudente. Então, saia. Se aquilo ali vai levar você a ter perigo, nem chegue perto, sai fora. E Jesus mesmo fala em Lucas 14, do 25 a 33, acerca daqueles que querem seguir a Ele. Que se você vai construir uma casa, se você sabe que não vai conseguir construir, então não é nem para fazer a casa. Se um rei vai para uma batalha e sabe que ele não tem condições de enfrentar o inimigo, então não parta para a batalha. Então ele precisa ser prudente nessa ação, fazer uma análise daquilo que convém e daquilo que não convém. E à medida que você tem essas informações que pode cooperar para você tomar a decisão certa, então tome a decisão certa mediante a todas essas informações que você temos. E se agir de forma prudente, Jesus fazia isso. Ele sabia que se fosse parar, as pessoas iam matá-lo. E matariam mesmo. Mas ele sabe, o tempo dele não chegou, não é hora dele se manifestar dessa maneira. Então, essa é uma ação de prudência que nós vemos. Versículo 3 ao 5, veja só o que vai falar aqui, ó. Dirigiram-se, pois, a ele, a seus irmãos, e lhe disseram, deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém que há que procure ser conhecido em público, e contudo realize os seus feitos em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Olha só outra coisa que nós vamos observar aqui, a questão da incredulidade, dos irmãos de Jesus. E aí a gente pode até fazer aqui, uma relação entre mundo versus reino de Deus, para nós entendermos como o mundo pensa e como o reino de Deus pensa, como o mundo age e como o reino de Deus age. Então, veja só, para nós termos entendimento acerca disso, os irmãos de Jesus estão pensando o seguinte, assim, Jesus, se você não quer ser conhecido, para você ser conhecido, você tem que se mostrar. E não adianta se mostrar aqui, ficar aqui oculto, escondido. Você tem que ir para um lugar onde as pessoas te vejam.
E de preferência no lugar onde tem muitas pessoas, para que elas vejam você e vejam as obras que você faça. Mas Jesus não faz isso. E o interessante dessa ação dos irmãos é que, se a gente for analisar, o próprio texto está falando no versículo 5 que eles não criam em Jesus. E para que eles estão orientando então Jesus a fazer isso? Se nem eles mesmo criam nele. Né? Então não tem sentido o que eles estão falando nesse sentido. Né? Mas a visão do mundo geralmente é assim. O mundo ele pensa dessa maneira. O mundo pensa que para você alcançar certas coisas, você tem que ser esperto. Né? Você tem que, como é que faz? Você não pode ser bobinho, né? Você tem que agir com astúcia, nesse ponto. Tomar ações que façam realmente as pessoas verem, reconhecerem você. Nesse sentido. Não é a popularidade que você quer, você não quer ser conhecido pelo mundo, então muitas pessoas têm que te conhecer. Então a melhor forma, mais rápida disso acontecer, vai para o lugar público. Manifeste-se publicamente, aí as pessoas vão ver e vão reconhecer o Senhor. Mas veja que a Bíblia não trabalha dessa forma não, hein, irmãos. A gente vai ver aqui, ó, exemplo de João Batista. Abra aí, Marcos 1, a partir do versículo 2 em diante. Olha aí, o exemplo de João Batista. Marcos 1, a partir do versículo 2 até o 8. Olha só o que vai falar aqui, irmãos. Veja só como era o ministério de João Batista. Marcos 1, de 2 a 8, fala assim: conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. É o que João Batista fazia, né? Ele veio preparar o caminho do Senhor. Aí fala aqui, 4. Apareceu João Batista, onde que ele está, irmãos? No deserto, né? Pregando o quê? Batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíram a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvar-me e desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Eu pergunto para vocês, João Batista era popular ou não? Era, não é? Não é à toa que as pessoas vinham de todas as províncias para ir para onde? Lá para o deserto. Para um lugar que não tem nada. E ele era reconhecido a tal ponto que você vai ver que lá olha então o texto aqui, ó, João capítulo 1, a partir do versículo 19 até 37, a popularidade de João era tão grande, mas tão grande, as pessoas reconheciam ele, a ponto de achar que João Batista era quem? O próprio Messias. Aí eu pergunto, ele ganhou a popularidade segundo a orientação aqui que os irmãos de Jesus estão orientando Jesus a fazer? Vai para um lugar público, se apresenta lá, faz isso. Não, ele não precisou fazer isso. Ele, na verdade, cumpriu com o propósito de Deus. O testemunho dele, a vida dele, era uma coisa assim tão como é que podia se falar que é um imã que atraía as pessoas. As pessoas queriam, desejavam ouvir João. Queriam saber quem João era, queriam ouvir a sua mensagem. E quando chegavam lá, eles queriam ser batizados por João, para remissão de pecados. Iam para o Rio Jordão exatamente para fazer isso. Então veja que a popularidade de João, ela foi adquirida o quê? Por meio de quê? Vida com Deus, humildade, verdade, sinceridade. Ele não ficava almejando popularidade, não é à toa que ele mesmo, quando Jesus começa a se manifestar, o que ele fala? Importa que eu diminua, o Senhor cresça. Ou seja, o meu papel já vim e já cumpri. Eu vim preparar o caminho para o Senhor já se manifestou, então eu estou me retirando de cena. Então a gente vê que a popularidade que João alcança não é através desses métodos que o mundo ensina. Por isso que o reino de Deus é diferente. É diferente. Se você for pegar, por exemplo, os próprios discípulos, né? Jesus começa com quantos? Ele não começou com 30 milhões, 50 milhões de discípulos, começou com 12. 12. E dos 12, um ia atrair ele ainda. Mas é interessante que essa forma de trabalhar de Jesus, você vai falar assim, por que Jesus começa com 12? Né?
Por que ele não começa já com um monte de discípulos? É que, na verdade, irmãos, é óbvio, né? Isso aí já entra na questão de logística, né? Não tem, obviamente, assim como você, sozinho, né, cuidar de um monte de gente ao mesmo tempo. Não dá. É por isso que a média, mais ou menos, assim, por pessoa, é mais ou menos isso aí mesmo. 10, 12 seria, assim, a quantidade ideal para cada pessoa estar cuidando. E Jesus tinha na mente o seguinte, né? Quando se fala na questão, assim, de alcance no reino de Deus, talvez você vai pensar, assim, que o evangelista, ele pode fazer muito mais com relação a um discipulador. E, de fato, em termos numéricos, o evangelista faz. Porque o evangelista pode pregar e alcançar vidas para Cristo aos montes, a centenas, a milhares de pessoas, dependendo do contexto que você está evangelizando. Ainda mais se for evangelização de multidões, que nem Billy Graham. Billy Graham faz eventos em estádios, em lugares enormes, e quantas centenas de pessoas não se convertem, né? Hoje não está mais fazendo isso, né? Mas a grande verdade é que realmente, em termos numéricos, ele consegue mais pessoas para Cristo. Mas o discipulado, por mais que seja menos pessoas, ele tem um efeito muito maior. E no final a quantidade será maior. Sabe por quê? Porque a ação da evangelização vai sempre dobrando. Enquanto que da evangelização só vai somando. Então, supõe a pessoa alcançou hoje 200. Amanhã alcançou mais 300, então são 500. Já no discipulado não é assim. Quando Jesus começa com 12, esses 12 se multiplica. Por quê? Porque na ação de evangelizar, você trabalha o caráter da pessoa, a vida de Deus na pessoa, a tal ponto que as pessoas que são discipuladas, elas são firmes, elas estão bem alicerçadas nas coisas de Deus, e obviamente que essa pessoa, quando ela se converte, qual é a ação? Ela prepara outra pessoa nesse mesmo sentido. E as pessoas que vão se converter são pessoas que firmes, assim como os discípulos. E pode ter certeza que todas as pessoas que os discípulos discipularam, pode ter certeza que se tornaram mesmo cristãos fiéis ao Senhor. Por isso que a ação de discipular, ela é muito mais intensa e ela, no final das contas, será muito maior do que a ação de uma pessoa que evangeliza. Porque a pessoa que evangeliza, ela só traz a pessoa para Cristo. Quem discipula não vive a vida de Cristo com essa pessoa. E ela cresce, o caráter é transformado, moldado, e essa pessoa pode ser uma grande referência dentro do contexto dela e alcançar mais outras pessoas que vão ter o mesmo padrão de cristianismo que ela tem. E aí você vai imaginando como que isso vai aqui, só dobrando. Se são 5 cristãos assim e vão formar outros 5 assim, então são 10. De 10 passa para 20, de 20, 40, 40, 80, de 80 a 160, 160, 320, 320, 640, 640, 1.280. 1.280 vai para quanto? É isso aí, agora já dá para calcular, né? Mas é o dobro. E assim vai. Então a gente só vai dobrando. E Jesus tinha isso em mente, né? Ele sabia que a ação de evangelização é assim. Por isso que a visão de ele é diferente da visão do mundo. Na visão do mundo é, não, vamos já pegar 50 mil pessoas. Pá, põe aí. Na visão de Deus não é assim, não. Deus, ele começa trabalhando a vida da pessoa, o caráter da pessoa, e molda a vida dessa pessoa para que ela se torne realmente um cristão, uma cristã genuína. E com certeza isso vai trazer um impacto muito grande para aqueles que estão à volta dessas pessoas. E aí a gente vê também o exemplo do próprio José, do Egito. Quem quer imaginar, né, que um escravo vai se tornar o governador do Egito? Quem quer imaginar? Ninguém imaginaria, não é verdade? Não tem nem esse pensamento. Então, se fosse na visão do mundo, você perguntasse, o que eu devo fazer para ser um governador? Aí vão falar um monte de coisa no mundo para você. Você precisa ter certas amizades aí, né? Abençoadas, né? Que facilitam o processo, né? Você tem que ter aí pessoas ao seu lado que possam votar a seu favor. Mas lembre-se, né? Para votar a seu favor, você tem que fazer um agrado, né? Um agrado bom. Senão você não vai ter essas pessoas a teu favor, não. Né? E aí, vai por aí. Você às vezes tem que se corromper para poder chegar e almejar certos lugares. E assim as pessoas vai ministrando com relação ao mundo. Mas no reino não é assim. No reino de Deus, se a gente for ver a vida do próprio José, a Bíblia deixa bem claro que José, em tudo que ele fazia,
por causa da obediência dele, por causa do temor dele ao Senhor, Deus o quê? Prosperava. Ele é um escravo, mas Deus prosperava ele como escravo. Vai para a casa de Potifar, Deus abençoa ele lá, cuidando da casa de Potifar. É injustiçado pela mulher de Potifar, vai para a cadeia, mas mesmo na cadeia também Deus prospera, como carcereiro. E ela pode se tornar, né, o responsável pelo cárcere. E aí depois sai de lá e vai para onde? Vai para ser governador do Egito. Né? E tudo isso não foi usando métodos escusos, ações erradas, para se promover. Não, ele vai em obediência ao Senhor e Deus vai abençoando a sua vida até ele chegar àquele cargo. Eu não estou falando que todas as pessoas que vão seguir a Deus, obedecer a Deus, vão chegar no cargo de governador, não é isso que eu estou falando. Mas a ideia é entender de que você não precisa usar métodos, né, do mundo para você alcançar certas coisas no reino. Né, e que o pensamento do reino é totalmente diferente do pensamento do mundo. E a forma de agir é totalmente distinta. Então a gente vê que nessa ação, né, a gente vê essa ação da incredulidade dos irmãos de Jesus, e a gente pode fazer essa comparação do mundo, do pensamento do mundo, a ação do mundo com relação à ação e pensamento do reino. Então esses são exemplos para mostrar que a ação como Deus age com relação ao reino é totalmente contrária ao que o mundo pensa e que o mundo age. Né? Outro ponto também está do versículo 6 a 10. Nós vamos ver a exatidão da agenda de Jesus estabelecida. Veja aí, volta lá no livro de João, capítulo 7. Já é 7 mesmo? É? Então vamos correr. Vamos correr, irmãos. Vamos lá, João, capítulo 7. Veja aí o que fala aqui no versículo 6 a 10. Né? Fala assim, veja a exatidão da agenda de Jesus já estabelecida. De 6 a 10 fala assim: Disse, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, e eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Olha só o que interessante aqui, irmãos, com relação a esse tempo que já estava agendado para Jesus, o seu tempo. Né? A gente vê aqui que no versículo 7, veja que Jesus está falando aqui claramente, aliás, no 6, né? Diz aqui Jesus que o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Né? Então perceba que aqui nós vemos Jesus agindo que sempre no tempo certo. E a gente sempre fala que o Kairos, que é o tempo de Deus, ele nunca adianta, ele nunca atrasa, mas ele sempre age na hora certa. E isso é importante. E Jesus, ele tinha essa consciência do seu tempo, ele tinha consciência da sua hora, ele sabia da sua agenda que tinha sido estabelecida, obviamente, né, lá na eternidade. E ele que andava, né, segundo o cronograma do céu, né, tudo aquilo que já estava estabelecido, Jesus procurava executar. Estava totalmente sintonizado com o plano de Deus, porque Deus já tinha estabelecido o que ele faria, e ele está ali sintonizado, ele não sai fora daqueles propósitos do Senhor. Não atendeu, né, essa sugestão aí dos seus irmãos para manifestar-se abertamente, publicamente em Jerusalém. Por quê? Porque não era a sua hora, não era ainda, ele não era o tempo dele ainda de se cumprir essas coisas, né? Então a gente vê claramente que ele sabia da questão do tempo dele. Sabia que não seria também na festa dos tabernáculos, né, que ele realmente seria publicamente assim oficializado, né, publicamente estaria ele se manifestando, mas justamente na festa da Páscoa, né, que a gente vê o cumprimento disso, que ele seria o quê? Imolado como Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo. Então, todas essas questões nós observamos que Jesus, então, tinha consciência de que ele deveria agir no tempo certo, não fora do tempo. E isso traz esse ensinamento para nós também. Não adianta querer fazer as coisas fora do tempo de Deus.
Se a gente fizer as coisas fora do tempo de Deus, você pode ter certeza que nós vamos ter problema. Por isso que a gente sempre fala que qualquer ação, qualquer decisão, qualquer atitude que a gente for tomar dentro do reino, precisa estar alicerçado junto, não só com a palavra de Deus, mas com muita oração, para que Deus confirme, testifique essa ação de tempo. Se é hora, se é momento, se é agora, se não é, se espera. Enfim, isso nós precisamos entender, porque caso contrário, nós vamos ter a triste decepção de chegar um momento e falar assim, por que eu fiz isso? Por que eu não esperei? Eu devia realmente ter orado mais a Deus. Eu devia realmente ter buscado mais do Senhor. Eu devia ter buscado mais orientação. Mas aí já foi, já era, não tem mais como voltar para trás. Já aconteceu. Então é importante esperar o tempo de Deus. Versículo 7 fala que Jesus também é odiado pelo mundo. Aí a pergunta é, por quê? Por que ele é odiado pelo mundo? E aí a gente vê por que ele é odiado. Porque ele não procurava agradar os homens. Antes, ele denunciava os pecados dos homens. Como fala no versículo 7, né? Ele fala, não pode o mundo odiar. Um cara está falando acerca dos irmãos dele. Mas a mim me odeia. E ele vai falar por que odeia. Porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Então Jesus, ele confrontava mesmo. Ele apontava o erro na vida das pessoas. Por causa disso, as pessoas se levantavam. É por isso que a gente sempre fala, se você quer agradar a Deus, você pode ter certeza, meu irmão, que você vai desagradar muitas pessoas. E desagradando as pessoas, você pode ter certeza que as pessoas não vão querer ouvir verdades. Não vão querer ouvir. E o fator de não querer ouvir vai gerar problema. Vai gerar muitas vezes intriga, briga, hostilidade. E a gente precisa realmente nesse ponto ser como Cristo. É ser realmente assim firme no nosso posicionamento como cristãos. Doe a quem doer. Então a gente precisa realmente assim ter esse pensamento bem alicerçado em nós de que todas as vezes que você for cumprir os propósitos de Deus, agradar o Deus, você vai desagradar pessoas. E essas pessoas não vão querer ouvi-las. Você de fato, por causa do reino, você vai ser odiado pelo mundo. Porque o mundo não pensa como nós que somos de Cristo pensa. Eles têm outros pensamentos e que com certeza vai entrar em choque com aqueles pensamentos que são de Deus. E isso traz problema. Isso leva as pessoas a te odiarem por estar falando a verdade. Mas nós vemos que o Senhor, ele não abre mão da verdade. Ele fala a verdade. O que ele precisa falar, ele fala. Se é palavras duras ou não, não importa, mas ele é sincero, ele é verdadeiro. E assim também nós temos que ser. Na nossa vida como cristão, procurar entender que à medida que você submete aquilo que Deus quer, com certeza isso vai trazer problemas para a sua vida. No versículo 8 a 10 fala assim, vamos lá, subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Está vendo? Que ele não vai publicamente, mas em oculto. Ele vai escondido para que ninguém o veja, ninguém o reconheça. E a pergunta é, por que não subiu Jesus à festa naquele momento? E por que ele foi em oculto para essa festa? Para que ninguém visse ele. A resposta está aqui, irmãos. Porque o seu ministério ainda não tinha chegado ao fim nesta terra. Não chegou ao fim. E por isso não queria precipitar a crise. Porque você vai ver, quando ele se manifestar publicamente, aí a crise vai ser instalada. Aí você vê, as pessoas vão querer pegar ele. Vão querer de qualquer forma prender ele. E vão querer levar ele, obviamente, para uma cruz, e assim o fizeram. Então Jesus sabia o momento certo. Então aquele não era o momento de se instalar uma crise. Então ele espera. Aquilo não é hora de tragédia. Não é hora de se manifestar uma tragédia. E a hora da vitória final ainda não tinha chegado ainda. Para ele poder realmente se manifestar. Então foi isso que ele quis dizer quando afirmou que seu tempo ainda não chegara. Então não era um momento de se manifestar.
E eu fico admirado com Jesus, né? Porque Jesus é Deus, né? E tem uma passagem que os próprios discípulos falam: o Senhor quer que a gente ore e mande que Deus envie os seus anjos, né? Aqui para destruir? Ele falou assim: você não sabe o que você está pedindo, né? Você não tem ideia. Jesus, ele podia chegar naquela cruz quando as pessoas estavam zombando: se está fazendo, desce daí, pode salvar os outros, ele não pode salvar a ti mesmo? Ele podia, se ele quisesse sair daquela cruz. Ah, vocês estão duvidando que eu sou o Messias? Podia. Ele podia chegar e exterminar aquelas pessoas que estavam zombando dele? Podia. E a gente vê que desde o início da sua vida, ele só vai se manifestar com 30 anos de idade. É por isso que as pessoas até questionam: mas esse aí não é o filho de José e de Maria? A gente não viu ele crescer? O pai dele não é carpinteiro? Ele não brincava com a gente de rolimã? Não sei se tinha rolimã naquela época, mas devia ter alguma coisa, ele não estava ali junto? Não era ele? Né? Então a gente vê assim que tinha situações na vida dele, né, que demonstrava todas essas ações. E Jesus, então, ele espera o momento exato para manifestar. Não é hora, não é momento para ele se manifestar. Aí veja, versículo 11. Já estamos indo aí para o final. Fala: ora, os judeus procuravam na festa e perguntavam: onde está ele? Então veja só, aqui a gente vai ver que do versículo 11 ao 13, a procura por Jesus era o quê? Notória. As pessoas queriam encontrá-lo. E no versículo 11 mostra bem claro. E é uma pergunta que nós temos que fazer: por que as pessoas procuravam Jesus? Por vários motivos. E a gente já estudou. Procurar por curiosidade, procurar por interesses pessoais, porque Jesus multiplicava pães, então eles sabiam que Jesus podia ser o provedor deles, então estava lá. Curiosos, pessoas que estavam ali infiltradas para pegar Jesus, esperar algum vacilo dele para poder levar as autoridades religiosas. Então tinha muita gente que procurava, e tinham pessoas, obviamente, que estavam ali procurando porque realmente queriam conhecê-lo, queriam ter uma vida, assim como Nicodemos fez, né? E vai até ele para se encontrar com ele, para ouvir Jesus, e tantas outras pessoas, né, que realmente também se manifestaram dessa forma, para tentar se aproximar do Senhor e conhecê-lo. Então, as pessoas procuravam Jesus por todos esses motivos. Aí no versículo 12, a gente vê: e havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Então veja que Jesus, no seu ministério, ele não era unânime no seu ministério. E olha que Jesus era Deus. Ele não era unânime em tudo. Então veja que dentro do contexto das pessoas que estão ali e olhavam para a pessoa de Jesus, tinha aqueles que consideravam Jesus uma pessoa boa, mas também tinham pessoas que achavam que Jesus era ruim, porque enganava o povo. Que ele, na verdade, estava ali dissimulando, de que ele não era coisa nenhuma daquilo que ele estava falando, estava ali só para enganar. Então veja que havia o quê? Uma divisão do próprio povo. Haviam pessoas que realmente olhavam para Jesus de uma forma, e também existiam pessoas que olhavam para Jesus de outra forma. E eu sempre costumo falar que na nossa caminhada como cristãos, você sempre vai ter 3 tipos de pessoas caminhando com você. Uns que são a teu favor, outros que são contra, e outros que são zebrinha, coluna do meio. Não é nem favor nem contra. Vai conforme as coisas estão andando. Essas são as pessoas que caminham com a gente. E a gente tem que estar preparado para essa ação. Porque nem sempre você vai ter aceitação de todos. Seja por qualquer motivo que você imaginar. Porque não gosta de você, porque acha você antipático, porque não gosta do que você prega, não gosta do que você fala, não gosta da maneira como você é. Está cheio de situações que pode levar. Então a gente tem que estar preparado para essas questões. Olhando para a pessoa de Jesus, mais ainda. Se Jesus, sendo perfeito, não foi unânime, então não espere que você, como pecadores, vamos ser. Então a gente precisa entender que nem todo mundo vai concordar com a gente. Por isso que a gente está lidando o quê? Com pessoas que são indivíduos. E cada um, por ser indivíduo, pensa de um jeito, age de um jeito, imagina de um jeito. Então isso traz essas diferenças. E isso promove essas ações. Enquanto uns olham para você e acham uma coisa, outros estão achando outra coisa contrária. E isso a gente vai caminhar sempre. Em qualquer lugar. Você pode ser a melhor pessoa que for. Pode ter certeza que vai sempre ter pessoa que não vai gostar de você. Mesmo você sendo a melhor pessoa que você é.
Então a gente tem que ter essa sensibilidade e entender que isso acontece. E por causa dessa ação, versículo 13 fala: entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Sabe, irmãos, a pior coisa que existe é a questão da falsidade. Você imagina, as pessoas não falavam aquilo que achavam acerca de Jesus abertamente. Estava ali, quieto. Tinha no seu pensamento o que eles achavam acerca de Cristo, mas não falavam abertamente. Não ousavam falar. E isso é uma coisa ruim. Assim, né? Em termos práticos, a gente vai perceber que essa ação de agir dessa maneira, ela não é verdadeira, genuína. Por isso que a gente às vezes fica decepcionado com pessoas, né? Porque a gente olha para as pessoas e a gente pensa que a pessoa está sendo uma coisa diante de você, mas por trás é outra coisa. Fala coisa que não tem nada a ver, né? Na frente de você está te elogiando, fala um monte de coisa, mas por trás está lascando a lenha. E o que Deus nos ensina assim é que essa é uma realidade que a gente vai sempre encontrar dentro do nosso contexto, dentro da realidade do mundo, dentro dessa natureza que nós temos como pecadores. Não adianta, sempre vai existir situações assim. E sempre lembrando, se com Jesus, que é perfeito, que é o próprio Deus encarnado, as pessoas eram falsas, não eram verdadeiras a ponto de realmente falar aquilo que realmente sentiam, né? Porque uma coisa é você falar, assim, eu não gostei porque você fez isso, isso, aquilo. E a gente tem um grande problema cultural. Cultura japonesa, quem é descendente japonês, não tem tendência a se abrir. Muito difícil de se abrir. Eu lembro que uma vez eu estava com uma missionária, a missionária falou assim, se você for lá para o sertão, você tem que estar preparado, porque as pessoas lá são sinceras. Se ela não gostar de você, ela fala na tua lata que não gosta de você. Mas é verdadeiro, né? Não gosta, né? Não fica fingindo. Mas dentro da cultura japonesa, assim não. O japonês pode não gostar de você, mas você nem vai perceber que ele não gosta de você. Porque ele não vai demonstrar essa ação. Ele vai agir com falsidade, né? E a gente, como cristão, a gente precisa sempre trabalhar de uma forma genuína, verdadeira com os irmãos. É óbvio que eu não vou chegar assim, eu não gosto de você. Né? A ideia não é essa. Se não gosta, tem algum motivo. Então vamos consertar o que está promovendo essa ação de eu não gostar. Então é ter essas ações assim de tentar superar um problema, né? Tentar assim, contornar situações de forma verdadeira, genuína. Ser sincero. Eu falei, irmãos, eu não gostei não, do jeito que você me falou. Mas fala em amor, né? Por isso que a gente fala que todas as vezes que a gente vai falar coisa, a gente tem que pensar muito antes de falar. E mesmo que você pense muito, não fale tudo que você está pensando. Tem hora certa, tem momento certo, tem palavra certa, tem maneira certa de falar. Mas é importante que fale. Tem que ser assim mesmo. Né? Precisa ser sincero. E às vezes verdade dói mesmo. Às vezes você pode estar realmente agindo de uma forma equivocada. E às vezes não é fácil ouvir verdades. Né? A pessoa pode falar coisas que mexem, né, com o nosso ego, com o nosso orgulho. Mas é muito importante, né, que a gente sempre mantenha sinceridade, verdade em tudo aquilo que nós viemos falar e realizar. E assim então Jesus nos ensina todas essas coisas dentro desse contexto. Mostra realmente o que está acontecendo antes da festa dos tabernáculos, situações onde realmente ele devia agir com muita graça, muita sabedoria, o momento exato de agir, a forma certa de falar, ter essa perspectiva real de como as coisas de fato agem, funcionam nessa vida. E assim tudo isso vai nos ajudando a lidar, né, com todas essas problemáticas que envolvem a cada um de nós. E que Deus possa nos ajudar a de fato vivenciarmos essas verdades dessa maneira. Amém? Vamos orar, irmãos. Feche teus olhos, incline a sua cabeça e nós possamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus.